Ezequiel Mota falando pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Uma boa tarde a todos. Eu não disse boa noite porque aqui ainda tem sol, né? A gente já está na primavera e então o sol vai até um pouquinho mais, né? No verão, então, 7 da noite tem sol. Eu gosto da primavera e do verão, essas estações do ano que eu mais gosto. O friozinho também é bom, né? Mas eu prefiro a primavera e o verão. Todos bem? Ok. Bom, segunda-feira hoje seria dia de tarefa nossa, não é? Na Casa Espírita Maria de Nazaré, de assistência espiritual, que consiste na palestra espírita, evangélica, né? E também do tratamento através do passe magnético e da água fluidificada. Na Casa Espírita, na sua dimensão espiritual, a tarefa persiste, ela não se interrompe. A pandemia é só aqui na nossa esfera mais densa, física, na espiritual não. Os mentores prosseguem trabalhando, servindo, atendendo, não é? E no tratamento aos espíritos, sejam eles desencarnados, na sua esmagadora maioria, naturalmente, mas também aqueles espíritos encarnados que fazem o tratamento. Os mentores não abandonam o tratamento, continua, né? Aqueles que fazem o tratamento, eles continuam sendo atendidos espiritualmente. Então, por enquanto ainda nós vamos realizando a palestra virtual, não é? Como todos os dias da semana, e a tarefa só espiritual, né? No que consiste a assistência espiritual. Entretanto, cada um de nós pode ser muito útil e participar fazendo vibrações lá, né, para os mentores, para a Casa Espírita, para poder essas vibrações, né, que são energias, acabarem sendo utilizadas lá para o tratamento de todos. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante que está contido no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é servir a Deus e a Mamon. E o item 7, a utilidade providencial da fortuna. Antes de darmos início, mais propriamente, vamos fazer uma oração, os senhores me acompanham. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz. E não vamos esquecer que hoje é dia das crianças, não é? É a criançada hoje, dia das crianças. E também de Nossa Senhora Aparecida, não é? Por isso, então, é um feriado, todo mundo está em casa. Eu que estou aposentado, estou em casa todos os dias. Muito bem, gente. Então, esse é o tema que nós vamos abordar para a nossa reflexão, que está no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Não é? Então, são os dois lados, né, antagônicos, que é ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, que no caso é servir a materialidade, a riqueza, a vida da matéria, que nos prende à vida material, ao planeta, né, à Terra. Nesses círculos incontáveis de reencarnações sucessivas, ou a roda de Sansara, como dizem os hindus. E o item é então esse item 7, que é a utilidade providencial da fortuna. E o que é a fortuna? A fortuna é o acúmulo de bens. A criatura acumula bastante bens, criando uma fortuna. Né? E aí nós temos dois tipos de fortuna, a fortuna material e a fortuna espiritual. A fortuna material é você juntar quanto mais de bens materiais puder. Mas nós não podemos esquecer que, na medida em que um junta muito, a tendência é que sobre menos para outros. Não é verdade? Então, por exemplo, vamos dizer que no parquinho
tem 10 brinquedos e 10 crianças. Uma criança vai lá e pega os 10 brinquedos, fica tudo para ela. As outras ficam sem nada, elas vão só olhar. E a criança que pegou todos os brinquedos, ela pode deixar os outros brincar ou não. Ela pode exigir dos outros alguns comportamentos, e aí ela deixa brincar. Então ela pode fazer uso dessa fortuna, desses brinquedos, conforme o alvedrio dela, conforme a vontade dela, ela vai usando os brinquedos para utilizar as outras criancinhas do parquinho, não é? Esse é um uso da fortuna. Você se utiliza da fortuna para dominar os outros, para fazer com que os outros te sirvam e você cada vez mais aumenta a sua fortuna, não é? Então você acumula a fortuna e usa os outros para aumentar a sua fortuna, porque você já não precisa mais você mesmo fazer, você pega os outros para fazer para você. Então esse é um uso da fortuna material, uso egoístico, não? Sim. Entretanto, na realidade, o estudo nosso é o uso, a utilidade providencial da fortuna. O que isso significa? A utilidade é o uso, como vai ser usado, é o uso, né? A utilidade, como ela pode ser usada. E providencial? A providencial nos liga a Deus, a providência divina. Então o tema seria, em outras palavras, como utilizar, como colocar a fortuna a serviço de Deus. E não como colocar essa fortuna a nosso serviço, egoisticamente, não. Nós vamos estudar, é isso. É nesse sentido que o estudo direciona. Porque, vocês vejam bem uma coisa, essa fortuna, que é o acúmulo de bens, ela pode ser utilizada a nosso serviço, para cada vez mais ela aumentar para nosso benefício individual, pessoal, ou essa fortuna ser utilizada a serviço de Deus. Aí é outra história. Por outro lado, nós temos a fortuna espiritual, não é? Ao invés da fortuna material. Embora o que nós vamos estudar é a fortuna material, mas é a fortuna material a serviço de Deus. Vamos também fazer o contraponto dessa fortuna a serviço do ego, ok? Entretanto, só estou fazendo um comparativo sobre a fortuna espiritual, que também ela existe, a fortuna espiritual. E o que é a fortuna espiritual? A fortuna espiritual é o aumento dos bens espirituais, dos bens morais e intelectuais que a criatura conquista. E aí, então, quanto mais rica e afortunada ela é, quanto maiores forem as suas conquistas e virtudes morais e espirituais. E, naturalmente, quanto maior a sua conquista de virtudes morais, evidentemente que sempre vai estar a serviço de Deus e não a serviço do ego, não é? Ao mesmo tempo, também a inteligência, quando ela está de mãos dadas com a conquista de valores morais, a inteligência vai sempre também estar a serviço de Deus, não é? Mas quando a inteligência está divorciada das conquistas morais, ela vai estar a serviço do ego, da mesma forma que a fortuna, que é o acúmulo de bens, se não estiver calcada nos valores morais, ela vai estar a serviço do ego também, ao serviço da própria criatura, da própria pessoa. Ela não vai se importar com mais ninguém e com mais nada, a não ser consigo própria. Agora, a fortuna aqui na Terra é a fortuna material, na verdade, não é isso? Mas e no mundo espiritual? No mundo espiritual,
a fortuna lá é com ouro, com dinheiro, com diamantes. Não, não é, porque ela não tem bens materiais. Lá é o mundo espiritual. E o que é a fortuna lá? A fortuna lá é o poder. E a moeda que circula lá é a energia. Energia que é subtraída dos encarnados, inclusive dos animais. Vocês podem observar, quem tem mediunidade de clarividência, e for num abatedouro, num matadouro, onde eles sacrificam, matam os animais, os bois, as vacas, para o consumo humano, é lotado de espírito ali, sugando a energia vital que resta do animal. Normalmente, quando o animal é abatido, ainda tinha muita energia vital. Ele é abatido para consumo e pronto. Mas ainda tem energia vital. Ele é lotado de espírito ali, desencarnado, puxando, drenando aquele restante de energia. E leva lá para o bando dele, porque aquilo ali vale muito. Aquilo ali tem um valor insofismável. Isso lá é moeda, é dinheiro. Não é? Tem muito valor. E as energias também dos humanos são subtraídas. Todo dia, toda noite, o tempo todo. É que ela é renovada pelo próprio corpo físico, mas que a subtração dessa energia é uma constante. Então lá no mundo espiritual, vamos dizer, no astral, no umbral, que no caso seria, vamos dizer, o umbral baixo, né? Porque o umbral alto não é assim. Mas no umbral baixo, nas regiões trevosas e abissais, o que manda ali é o poder. E a moeda ali é a energia. E o poder é a imposição da sua vontade sobre os outros. Então tem bilhões de espíritos escravos, são escravizados, e que estão a serviço dos seus senhores, que são aqueles espíritos cuja mente é mais poderosa. Lá é a mente poderosa que torna a criatura dominadora das outras. Não é? Nesses ambientes espirituais inferiores, cuja vibração é densa, baixa. Evidentemente que do umbral alto para cima, não é o poder sobre os outros que é a regra, até muito pelo contrário. Se vocês pegarem, por exemplo, no umbral alto, vamos dar o exemplo do próprio nosso lar, lá não tem acúmulo de riqueza, lá a pessoa, através do trabalho e do seu empenho, da assistência e do cuidado com o seu semelhante, ele vai conquistando bônus horas, que vamos dizer seria uma moeda, né? Que seria um valor, um bem que ele vai conquistando e vai acumulando, dando a ele direito, por exemplo, de ter algumas regalias, como por exemplo ter um local para ficar exclusivo, uma casa, por exemplo, ou de utilizar esse bônus horas para auxiliar outra criatura. Então usa isso, você conquista mérito para isso. Através do seu mérito de trabalhar e servir, você conquista, por exemplo, o mérito de vir à crosta. Né? Visitar um parente seu, de repente até ajudar, se você tiver condições para isso, porque muitas vezes a maioria dos espíritos lá não tem condições. Não tem condições de ajudar nem a si mesmo, vai ajudar o outro como? Não tem. Você vai lá, vai atrapalhar com a sua vibração prejudicial, né? Porque você não tem equilíbrio. Porque a pessoa que está encarnada não tem equilíbrio emocional, desencarna, vai ter? Não, continua a mesma pessoa. Porque o que é um espírito? É uma pessoa. Uma pessoa, que vamos dizer um encarnado, ela desencarna e continua sendo uma pessoa. Só que não tem o corpo físico, vai ter o corpo espiritual, mas é uma pessoa. A gente devia tratar, né, todos os espíritos como pessoas normais. Ah, eu tenho medo de espírito. Então você tem medo das pessoas? Então você tem que ficar preso dentro de casa, porque você não pode sair na rua, porque na rua está cheio de pessoas. E o espírito é uma pessoa, então ele não pode ter medo. Porque são pessoas, só não estão com o corpo físico. Ah, mas tem uns que são malvados. E aqui na carne não tem também? Até pior? Tem. Então, normal, não é? Agora, nós temos então, na vida material, que aí é o nosso ponto de estudo propriamente, na vida da matéria, na vida no planeta Terra, a fortuna, que é o acúmulo de bens materiais. Então,
Esses bens materiais podem ser utilizados egoisticamente, não é? Para cada vez mais a pessoa dominar os outros para aumentar sua fortuna e ela gozar, usufruir para ela própria. E aí é onde torna-se dificultoso a pessoa conquistar o reino dos céus na expressão do Cristo. Porque cada vez mais ela vai se comprometer perante as leis divinas, no aspecto sexual, no aspecto de aumentar a idolatria, né? Acabando por exemplo, atrair para o seu círculo íntimo pessoas que não são suas amigas, porque a pessoa que conquista a fortuna, ela pode conquistar a fortuna material, mas tem coisas que a fortuna não conquista. A amizade, por exemplo, você não conquista com a fortuna. Normalmente, que as pessoas que vão se aproximar de você é por interesse, não é amizade sincera e verdadeira. A relação, por exemplo, amorosa, via de regra, pode ser, mas na maioria das vezes, quem vai se aproximar é por interesse. Essa é a realidade, a gente não pode dourar a pílula e esconder. Claro que tem exceções, mas o que a gente vê na regra é isso. Tudo é por interesse. Não é? Agora, a riqueza, se ela for providencialmente utilizada, ou seja, colocada a serviço de Deus, aí é outra história. Porque se a fortuna for utilizada providencialmente, estiver a serviço de Deus, ela vai fazer o quê? Cada vez mais ela vai gerar mais empregos. Vai ser utilizada para, por exemplo, o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento da educação, o desenvolvimento da pesquisa, que vai levar ao aprimoramento e à conquista cada vez mais da inteligência, desenvolvimento do intelecto. Porque vocês vejam bem uma coisa. Antigamente, quando se vivia no mundo primitivo, a inteligência era rudimentar. E não se pensava em riqueza, que a criatura levantava de manhã já com a barriga roncando, com fome. Qual a primeira coisa que vinha na cabeça? O que ela ia fazer para saciar a fome? Daí ia ter que caçar, pegar algum alimento. Não é? Então a vida vivia em torno de saciar os instintos mais básicos. Com o desenvolvimento do intelecto, aí se foi atrás de conquistar fortuna, não é? E através da conquista da fortuna foi ocorrendo desenvolvimento material. A agricultura, por exemplo, antigamente, como é que fazia? A pessoa pegava uma semente, um milho, qualquer coisa, uma semente, cavava um buraquinho, colocava uma sementinha, fechava o buraquinho com terra. Mais um pouquinho para frente, abria mais um buraquinho, colocava a semente, fechava com terra, e assim ela passava ali fazendo isso. Bom, no fim, o que dava? Dava para subsistência. O que dava ali é para ele próprio, sua família e só. Isso se chovesse. Porque tudo dependia do tempo. Se não chovesse, não tinha nada. Ficava seca, não chovia. E a criatura ficava à fome, porque não tinha, não produzia, da terra não saía nada, porque a chuva não ajudou, o sol foi muito e problema. Eu vi um filme, talvez alguns de vocês tenham visto, um filme muito legal, eu recomendo vocês assistirem, que é O Menino que Descobriu o Vento. Muito legal esse filme, recomendo assistir. Tem na Netflix. É a história de um menino que ele acabou construindo lá onde ele morava, na África, né? Na região ali, eu não lembro o país, não é? E ele conseguiu construir um equipamento que funcionava como uma espécie de um moinho, né? E aí então tirava a água do poço lá, né? Esse equipamento girava assim, puxava a água do poço e essa água colocava numa mangueirinha, a mangueirinha fazia os furinhos do lado e isso fazia com que as hortas eram regadas. E aí, independente de chover, as pessoas não ficavam à fome porque nasciam as plantações, né? Filme muito legal, recomendo vocês assistirem. Isso aqui que é? A inteligência. No caso aí, a inteligência inata, porque ele não estudou. Dava de pé no chão, de shortinho, não tinha roupa nem nada. A miséria terrível, não é? E com a inteligência, com o uso com o aprimoramento da inteligência, como é que é hoje? Hoje nós temos, por exemplo, no Brasil,
A agricultura no Brasil é responsável por mais ou menos um PIB do país. É bastante coisa, ou seja, 1/3 da riqueza do país é da agricultura. Hoje nós temos maquinários ali que fazem a colheita, fazem o plantio, e, regam as plantas. E você tem hoje uma agricultura hoje pujante no Brasil. Tudo isso fruto da inteligência. Que a inteligência cria novos mecanismos, novas máquinas, não é? E com isso aumenta a quantidade de alimentos, permitindo inclusive com isso a reencarnação de mais espíritos. Porque se há escassez de alimento, não dá como reencarnar mais espírito, porque não tem como sobreviver. Quanto maior a quantidade de alimentos, é possível encarnar mais espíritos. Por isso que hoje nós temos aí ao redor de 8 bilhões de espíritos encarnados. Isso decorre do aumento da inteligência que cria cada vez mais condições de vida favorável para as pessoas poderem viver, sobreviver, subsistir. Não é? Então, uma das coisas que o uso providencial da fortuna faz é o aprimoramento da inteligência que fica a serviço também de todos. É claro que há aquelas pessoas que usam a inteligência para o mal, mas nós não podemos esquecer que também o mal está a serviço do bem sempre, então não tem nada de mal. O mal não existe, o mal ele é sempre temporário, mas ele não está a serviço de outro que não a serviço de Deus. É também uma ferramenta que Deus utiliza, não é? Agora, tem também aquela passagem que o Cristo tem com aquele homem rico e que ele cumpre todas as leis mosaicas, faz o bem, cuida da família, ajuda os pobres e tal. E quando o Cristo fala para ele que se ele quiser então dar um passo a mais, que ele deveria largar toda a sua fortuna e segui-lo. Aí o cara não deu para trás. Ah, não, aí não dá, né? Que eu tenho muito dinheiro e tal. Ele era uma pessoa ruim? Não, uma pessoa boa. Mas aí nós estamos falando de um ponto de evolução que sai da nossa condição normal, natural. Porque para a gente estar ao lado do Cristo, seguir o Cristo, você já tem que ter passado pela experiência da riqueza, da fortuna, e ter tido êxito. E qual que é o êxito verdadeiro, real? Para você poder seguir o Cristo naquela condição lá de seguir o Cristo mesmo. Está do lado dele ali. Que no caso servir a Deus exclusivamente. Qual que é? Qual que é a virtude moral, ou as virtudes morais, que decorrem do uso providencial, colocar a fortuna a serviço de Deus? Caridade e abnegação. Então, colocando a fortuna a serviço de Deus, possibilita o espírito detentor dessa fortuna conquistar essas virtudes. Caridade e abnegação. A caridade é o amor em ação. Então, em tudo que for feito com essa fortuna, que vai estar a serviço de Deus, é com o amor na frente. Sempre o amor na frente. Ajudar, servir, gerar trabalho para as pessoas cada vez mais a serviço de Deus. Caridade. Porque existem muitas formas de caridade. A abnegação é você se doar. É você se doar. Não é? E o que é isso aí? Negar-se a si mesmo. Porque para seguir o Cristo precisa negar-se a si mesmo. Renúncia. Então precisa conquistar essas virtudes com o uso providencial da fortuna para poder conseguir seguir o Cristo. Porque se eu não conseguir conquistar as virtudes com o uso providencial da fortuna, eu não consigo seguir o Cristo. Esse é o problema. E quando eu conseguir seguir o Cristo, eu já passei no teste da riqueza e da fortuna, porque eu conquistei as virtudes da abnegação, que é, no caso, deixar o personalismo de lado, que é a renúncia, que é negar-se a si mesmo, e a caridade, que é o amor em ação. Aí eu conquistei essas virtudes com o uso providencial da fortuna. Aí eu estou apto a seguir o Cristo, porque se eu fizer um uso
da fortuna e não conquistar, se eu fizer um bom uso da fortuna, mas eu não conquistar essas virtudes, eu não estou apto a seguir o Cristo, porque o Cristo falou. Para seguir-me é preciso negar-se a si mesmo, a abnegação. Tomar a sua cruz, assumir as responsabilidades plenas perante o Pai e fazer a sua vontade. Aí vem me seguir. Porque as pessoas podem fazer um bom uso da fortuna, mas sem conquistar essas virtudes. E nisso não reside problema, na verdade não. Porque a pessoa fazendo o bem, ela está conquistando mérito espiritual. Ela está evoluindo. Não é? E é por isso que a pessoa vive múltiplas reencarnações, para cada vez conquistar um pouco mais de mérito, de valores. Não é? Porque não é de primeira que a pessoa vive a experiência da fortuna que ela vai ser bem sucedida. Na realidade, na maioria das vezes, para não dizer em todas, a pessoa vai se perder. Né? Porque nós fizemos todos os tipos de experiência na matéria, da riqueza, da fortuna, mas também da pobreza, da miséria. E quando a criatura, por exemplo, vive a primeira experiência da fortuna, a tendência é usar egoisticamente para si. Daí, numa encarnação seguinte, ela vai viver a experiência da miséria e da pobreza, que seria para conquistar a obediência e a resignação. Ela vai? Não vai, ela vai se revoltar, porque ela não vai aceitar. Ela era rica, agora há pouco ela está pobre, ela vai se revoltar, se suicidar, montar banca de droga, vai pôr revólver na cinta e vai querer as coisas, porque ela tinha antes, agora não tem, ela não aceita. Mas com as encarnações sucessivas, de várias formas, em vários seios sociais, ela vai desenvolvendo aos poucos, isso não é da noite para o dia, leva tempo. Vem aí numa encarnação com problemas neurológicos, psicológicos, emocionais, doenças físicas, aí vem com saúde, aí vem com beleza, aí também é outro problema. A beleza também é igual a fortuna, é difícil a pessoa passar por essas provas, porque são provas, não são expiações, são provas. Eu considero a prova da fortuna e da beleza uma das mais difíceis de passar. Porque a pessoa se ilude. A prova da beleza, a pessoa fica iludida. Se olhando no espelho o tempo todo. Como eu sou bonito, como eu sou bela. Olha a minha pele. E fica assim. Às vezes passa metade do dia olhando no espelho. E a outra metade pensando, meu Deus, que preciso fazer uma plástica aqui para tirar esse pé de galinha. Para tirar isso daqui, eu não sei, essa papada. E fica assim. Aí fica o dia inteiro nisso, vivendo a ilusão. Perdendo a chance, a oportunidade de desenvolver o intelecto e conquistar virtudes morais. Mas é assim mesmo. É normal, não é normal isso. Porque não podemos esquecer que nós estamos em um mundo expiatório e provacional ainda, embora no final. Mas o que acontece? É colocado para reencarnar uma penca de espíritos endividados. E, gente, se nós estamos aqui, é para pensar, né? É para pensar, que nós somos endividados. Porque a gente não fosse, gente, não estava encarnando aqui, nós não estamos em missão, estamos em prova ainda. E alguns em expiações e provas. O normal é estar em expiações e provas. Alguns estão em expiação severa. Outros só em provas, mas a maioria é expiações e provas, concomitante, na verdade, não é? Então, a prova da riqueza, da fortuna, não é para todos, é uma parcela que vive essa experiência, é uma experiência difícil, não é fácil não. Mas vocês peguem, por exemplo, numa cidade, uma cidade pequena, né, como Poá, como Mogi. Quantas pessoas têm grande fortuna? Gente, uma meia dúzia. Não são muitas. Agora, a maioria vive as demais experiências e provas. Alguns expiacionais, mas a maioria provacionais. Porque nós estamos nos aproximando do mundo de regeneração, onde nós vamos viver apenas provas. É por isso que então a maioria dos espíritos estão vivendo provas, expiações também, mas não são a maioria mais.
Não é? Se a gente observar, tem também, é claro que tem. Né? Agora, uma boa parte somos nós mesmos que criamos, porque às vezes não é nem de antes, é de agora mesmo, a gente complica agora, nessa encarnação a gente complica. Às vezes não é dívida pretérita passada, é dívida que nós criamos agora. Que nem era para fazer isso, era para a gente seguir na prova, passar e ir em frente. O mundo de regeneração, tranquilo, já temos condições para isso. Embora a gente ainda tenha uma queda, um erro, um pensamento ruim, tem ainda. A gente não tem um autocontrole perfeito, não é? A gente ainda não aceita algumas coisas, aí o pensamento, a gente sabe como é que é, né? Cai para o lado negativo, a vibração baixa, aí pega a influência da psicosfera mesmo, negativa, porque a gente é influenciado não é só por outros espíritos, mas pela própria psicosfera, que os nossos pensamentos ficam onde? De luz, não, eles ficam lá. E se você tem uma vibração semelhante, você vai atrair aquele pensamento negativo. E aí vai reforçar o pensamento negativo que você já tem, você vai fazer bobagem. Por isso que é sempre importante orar e vigiar, como recomendou o nosso Senhor. Não é? E para aqueles dentre nós, que não são muitos, não é? E eu digo uma coisa para vocês, hein? Eu nem jogo na loteria, hein? Porque eu não quero correr o risco de ganhar, porque eu estou com a vida aqui tranquila, quero saber de fortuna não. Vai atrapalhar aqui a minha caminhada. Eu não sei também como é que eu me sairia. Também não é para mim agora, na minha experiência não é para isso. Mas a maioria dos nossos irmãos que assumem esse compromisso com essa experiência, a maioria falha. Mas nós temos alguns que são vitoriosos. Por exemplo, Antônio Hermílio de Moraes, ao meu ver, foi vitorioso nessa prova da fortuna. Né? Um homem que utilizou essa fortuna para geração de empregos, não é? Fazia o bem, abnegado, fazia caridade. Veja o hospital. Puxa vida, estou esquecendo o nome do hospital. Aquele tem em São Paulo lá. Como é que é o nome, gente, que tem ali? Eu vou lembrar já, tá? Um hospital que tem em São Paulo, que ele cuidou durante muitas décadas, umas 2 ou quase 3 décadas ele cuidou. O pai dele cuidava, ele passou depois e continuou cuidando. Não é? Colocava dinheiro dele mesmo ali, e o hospital, modelo, exemplo, não é? Eu encontrei com o Antônio Hermílio de Moraes ali no Centro Viaduto do Chá, algumas vezes que eu estudava ali perto, estudava à noite, não é? Porque ele tinha a empresa dele na Praça Ramos de Azevedo, não é? E eu vinha lá do Largo São Bento, né? Mais ou menos ali na Praça da Sé, e por ali assim, eu vinha, caminhava até, passava o Viaduto do Chá e até a Praça Ramos, onde eu pegava um ônibus para ir para casa naquela época. E mais de uma vez eu andei caminhando, eu cruzei com ele, e vinha andando também, homem grandão, quase que uns 2 metros de altura. Ou quando não, eu via ele num Opala, um Opalão, sabe? Antigo até, andando para ir lá para a empresa dele, uma pessoa que mostrava com simplicidade, embora de uma fortuna enorme. Então, por exemplo, eu diria que o Antônio Hermílio de Moraes foi uma das pessoas que fez um uso providencial da fortuna. Mas tem outros, né, mundo afora, né, que utilizaram bem a fortuna. Mas, infelizmente, a maioria de nós, ainda por imperfeições nossas, não estamos aptos a bem utilizá-la, não é? Mas, enfim, eram essas as considerações que eu teria para todos nós a respeito do uso providencial da fortuna, não é? Então, minha gente, o horário aqui nosso já está no limite, até já passou um pouquinho, nós vamos ficando por aqui, não é? E eu sempre peço na segunda-feira para que os médiuns que participam da tarefa de segunda-feira, e mesmo aqueles que não participam, se o desejarem, poderão fazer vibrações, não é? Doar as energias superiores, não é? Lá para os nossos mentores da casa espírita, não é? Para que eles possam bem utilizá-las em favor dos nossos irmãos em tratamento na casa espírita, quando não em favor de nós próprios, não é? E amanhã
não é? E quarta-feira o Sérgio e a Fabiana farão uma palestra na Quinta Vânia. E eu não queria esquecer, ontem eu esqueci, agora eu não vou esquecer, de agradecer a todos pelas doações que foram feitas no sábado para a campanha da Fraternidade Altar de Souza, que vai atender muitas famílias que estão cadastradas nas necessidades materiais desses nossos irmãos que passam agora por uma desventura grande, mas que a gente pode ajudar, e nós ajudamos com essas nossas contribuições. Então, nós vamos agora orar e em seguida encerrar esse estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne. Graças a Deus. Que assim seja. Gente, muito obrigado pela atenção, por estarmos juntos. Um beijo no coração e até sexta-feira, se Deus quiser. Aliás, sexta-feira eu vou estar na Casa Espírita, então eu vou pedir para que a Vânia faça a palestra virtual às 18 e eu vou estar lá na Casa Espírita, então não daria tempo, né, de eu fazer. Então, nos vemos lá na Casa Espírita na sexta. Aqueles que estiverem lá, um grande abraço, fiquem com Deus, boa semana a todos.